Você está cansado? Cansado de tantos problemas, de tanto lutar, de tanto batalhar? Parece que você nunca descansa. Parece que a sua vida é uma vida de luta. Sabia que você não precisa viver assim? Sabia que há uma outra maneira de viver muito descansado, muito tranquilo? Fica comigo nesse vídeo e vamos aprender pela palavra de Deus. Olá, meu amado, minha amada, graça e paz, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Cleiton Coelho. Se você está chegando agora pela primeira vez e ainda não conhece o canal, fica com a gente até o final desse vídeo e se gostar, se inscreva no canal, deixa aí o seu like no vídeo para nos ajudar e, claro, deixe também o seu comentário, que é muito importante. Qualquer dúvida, qualquer comentário é sempre bem-vindo no nome do Senhor. Eu quero hoje falar sobre o descanso para a nossa alma. As pessoas têm andado estressadas, as pessoas têm andado nervosas, as pessoas estão dependendo de calmantes para dormir, estimulantes para viver. Nunca se ouviu falar tanto em depressão, em suicídio, em estresse. E as pessoas procuram das mais variadas formas se aliviarem dessa pressão que existe na nossa sociedade. Na verdade, não é de hoje isso. A pressão sempre houve sobre o ser humano por resultados, por perfeição. É claro que hoje, com a nossa era digital, a era das redes sociais, isso parece que foi um pouco mais potencializado. Hoje parece que todo mundo tem que seguir um padrão, todo mundo tem que pensar como todo mundo pensa, todo mundo tem que seguir o que a maioria está seguindo, e isso faz muito mal para a nossa alma. E eu vou te ajudar pela palavra de Deus como você viver muito descansado no Senhor. Eu tenho falado muito no nosso ministério que nós tivemos uma doutrinação que não é errada de toda, mas que está um pouco fora do que podemos viver hoje na graça do Senhor Jesus. Desde pequeno nós aprendemos que tudo depende muito de nós, muito do nosso esforço, muito daquilo que a gente faz. Desde criança, nossos pais nos ensinaram, olha, se você quer ser alguém na vida, você tem que fazer isso, você tem que estudar mais, você tem que se dedicar mais àquelas coisas. Olha, se você não fizer isso, você não vai ter aquilo. Então sempre dependeu muito de nós. Quando entramos na escola, também sentimos essa pressão. Olha, se você não estudar, você não vai tirar boas notas. Se você não tirar boas notas, você não passa de ano. Se você não passar de ano, você não tem um bom futuro. Isso sempre dependeu muito de nós. E eu não quero dizer que isso está errado de um todo, mas a maneira pela qual nos passaram nos fez entender que tudo depende somente de nós. Aí quando vamos até uma igreja, ou não, uma religião qualquer, a maioria das religiões, para não dizer todas, ensina que se nós queremos ter alguma coisa, se nós queremos ser abençoados, depende muito também do nosso esforço. E para não falar da religião de outras pessoas, eu vou falar daquela da qual eu fazia parte, da qual naturalmente falando ainda faço, não espiritualmente, que é a religião evangélica. Muitas vezes, e não vou generalizar, tá? Tem muitas igrejas evangélicas que já entenderam a graça, que já estão caminhando muito bem na luz de Cristo, mas ainda tem uma boa parte, uma grande maioria, que ainda vive pela lei. Então você sai do mundo cheio de problemas, cheio de adversidades, cheio de tribulações, de questionamentos, e aí você vai para a igreja, porque alguém te diz que na igreja você seria abençoado. E aí quando você chega na igreja, você aprende que tem um monte de regras também. Aí fora aquela pressão que você já trouxe da sua infância, aquele problema que você já carrega desde lá de fora. Quando você entra na igreja, ainda te colocam mais um jugo. Agora você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que participar disso, você tem que ir para aquele lugar, você tem que fazer aquilo em outro lugar. E aí as pessoas ficam ainda mais cansadas. Mas o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou? No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 28, Jesus disse assim, ó, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele continua dizendo, aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Jesus diz que quando nós aprendemos dele, nós encontramos descanso para a nossa alma. Só que antes de ele falar de aprender, ele diz, tome sobre vós o meu jugo. Para quem não entende muito bem, o jugo, no contexto lá da Bíblia, era um aparelho de madeira que se colocava sobre os animais, geralmente sobre 2 bois ali, para que eles pudessem arar a terra. Então os 2 estavam grudados por aquele jugo, ligados por aquele jugo. Então aonde um ia, o outro ia. Não tinha como um ir para o lado e o outro ir para o outro. Então o jugo, quando Jesus diz, tome sobre vós o meu jugo, é para a gente estar totalmente presos a ele. É para a gente depender totalmente dele. E é isso que muitas religiões ainda não entenderam, muita gente ainda não entendeu, muitos religiosos ainda não entenderam. Quando Jesus falou para se grudar nele, é para depender totalmente da obra dele. É para depender daquilo que ele fez. Eu sei sim que eu tenho a minha parte. Eu preciso às vezes me dedicar, me esforçar para algumas coisas. Eu não posso ficar deitado no sofá o dia todo esperando as coisas caírem do céu. Só que quando você aprende a depender exclusivamente da obra de Jesus, você faz tudo ser mais leve. A sua alma descansa. Você não tem aquela pressão na sua cabeça que se você não fizer, você não vai ter nada. Você aprende a descansar e depender do Senhor Jesus Cristo. Para quem já me acompanha aqui nos vídeos, sabe, eu estou estudando. Estou fazendo uma faculdade, estou fazendo um curso técnico, tenho meu trabalho na igreja, tenho academia, eu tenho muitas coisas que eu faço, algumas atividades, mas nada disso me cansa, nada disso me pesa, porque eu não dependo dessas coisas para viver. Eu não faço essas coisas como uma obrigação. Eu levo tudo muito leve, muito suave, porque eu aprendi que a minha felicidade, o meu sucesso financeiro, a minha vida em paz, não depende do meu esforço, ela depende da minha fé na obra do Senhor Jesus Cristo, naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por mim. E é isso que eu quero trazer para você nessa mensagem. Você precisa verdadeiramente entregar a tua vida a Cristo. E se você já entregou, você precisa aprender de Cristo. Talvez você tenha aprendido da religião. Talvez você tenha aprendido com os homens. Você entendeu que religião evangélica depende do seu esforço. É você que tem que fazer tudo certo para ser abençoado. Então você tem uma pressão maior do que quem está lá fora. Esses dias eu falei isso aqui na igreja para os irmãos. Os crentes muitas vezes vivem piores do que as pessoas que estão lá fora, porque carregam 2 jugos. Quem ainda não conhece Jesus, ele carrega um jugo, porque ele depende muito do esforço dele. Então ele trabalha de madrugada até a noite, final de semana, feriado, porque ele acredita que é assim que ele vai conseguir alguma coisa na vida. Mas é só esse peso que ele tem. Ele não está muito preocupado com as coisas de Deus. Agora, os religiosos carregam 2 pesos, porque tem esse peso que o mundo impõe, que é o de você tem que fazer tudo, você tem que se matar de trabalhar para conseguir as coisas, e ainda tem o peso da religião. Você tem que se esforçar todo dia para fazer a vontade de Deus, que se você não fizer a vontade de Deus, Deus não vai te abençoar. Enganaram você. E não enganaram você de propósito porque são maus, é porque eles também estão enganados. Aprenda, meu amado e minha amada, com Cristo Jesus. Ele diz, se vocês aprenderem de mim, vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. A minha alma nunca mais foi a mesma, desde que eu entendi a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu não vivo preocupado em agradar a Deus. Eu não vivo preocupado em fazer muita coisa para ter sucesso na vida. Eu vivo a vida. Eu descanso em Cristo Jesus. Eu desfruto dessa vida, que para muitos é ruim, para muitos é penosa, mas para mim é uma vida maravilhosa, porque não depende de mim. Então a minha alma está muito tranquila, a minha alma está muito descansada, porque ela sabe em quem ela tem esperado. Ela sabe que o Senhor dela já fez todas as coisas. E aí ela pode descansar e fazer o que tiver que fazer, com muita alegria, com muita paz. Essa é a palavra que Deus pôs no meu coração. Que você possa aprender de Cristo verdadeiramente. E você vai ver que essa tua alma, que talvez hoje está tão angustiada, você mal tem dormido, você está com medo do mal, você está com medo de doença, de assalto, de crime, da morte. Em Cristo, você sabe que você pode descansar. Quem entende Cristo não tem medo nem da morte, porque eu sei que a hora que chegar a minha hora, eu vou descansar, porque eu não sou salvo pelo que eu faço, eu sou salvo por aquilo que Ele fez. Um forte abraço do pastor Cleiton. Se essa palavra falou com você, compartilhe para mais pessoas. Tem muita gente cansada, precisando do descanso de Cristo Jesus. Um forte abraço e até a próxima.